De tempos em tempos, o Godzilla volta às bilheterias do cinema mundial. O monstro japonês é uma das figuras mais conhecidas do mundo, e faz parte da cultura japonesa, além de ter exercido papel importante em uma época conturbada do país. Entenda um pouco mais sobre a história do titã japonês, Godzilla. O Godzilla é um monstro fictício que apareceu pela primeira vez nos filmes japoneses de ficção científica e terror. Essa criatura ficou por vários anos como o rei das franquias de filmes de monstros. Mas, o que várias pessoas não sabem é que o Godzilla foi inspirado em um trágico acidente que aconteceu com um barco de pesca que abalou o Japão. Os japoneses foram bastante censurados depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki. E o Godzilla foi a forma que eles encontraram de expressar o seu medo da radiação e os efeitos a longo prazo de testes com armas nucleares. Quando o diretor do filme, Ishiro Honda, resolveu gravar seu filme em 1954, o Japão ainda estava se recuperando dos males causados pelas bombas atômicas. Mas, para criar seu monstro, não foi nesse acidente que ele se inspirou. No mesmo ano, no dia 22 de janeiro, um navio chamado Daigo Fukurimaru, que era conhecido como Luke Dragon V, saiu da cidade de Aizu para sua pesca cotidiana. Mas, assim que ele zarpou, os problemas com o barco começaram. A primeira complicação aconteceu com as redes, quando elas se enroscaram em um coral. Isso fez com que o barco perdesse metade de suas linhas. Depois disso, o motor teve um mau funcionamento. Mas, mesmo com esses problemas, a tripulação não quis perder tempo, e eles mesmos entraram em alto mar com a intenção de arrumar o barco. Resolvido o problema, seguiram viagem, e no dia 1º de março, estava perto do atol de Bikini. Esse lugar já tinha sido palco de alguns testes com bombas atômicas. Por problemas de comunicação, os tripulantes do barco nunca receberam um memorando, no qual uma restrição de aproximação do atol havia sido expedida pelo governo japonês, após o anúncio americano de que pretendiam testar uma bomba nuclear a hidrogênio no local. Às 6h45 da manhã, um enorme clarão surgiu no horizonte, e logo após, uma chuva de cinzas começou a cair sobre o barco. Ainda assim, os pescadores ignoraram o acontecimento e continuaram a pescaria. A sorte deles é que naquele momento, o barco estava fora da zona de risco determinada pelos americanos. Mas o que ninguém sabia era que a zona de risco havia sido muito mal calculada. Os americanos previam uma explosão de 6 megatons. Porém, a bomba liberou incríveis 15 megatons. Sem saber de nada, os pescadores estavam expostos a uma radiação astronômica. No final da tarde, quando retornavam para a costa, os homens do mar começaram a sentir os primeiros problemas causados pela radiação. Todos se sentiam enjoados e não conseguiam comer. Em poucos dias, eles desenvolveram queimaduras em todo o corpo. As gengivas sangravam e os olhos estavam inchados, como se fosse cair do rosto. No retorno ao Japão, o governo local colocou os homens em quarentena. Porém, os peixes pescados foram vendidos normalmente, o que ocasionou a morte de algumas pessoas em terra. O primeiro tripulante do barco a morrer foi o operador de rádio. Por isso, em outubro de 1954, o filme Godzilla foi lançado no Japão, tendo como cena de abertura um barco sendo destruído pelo monstro que, em seguida, acaba matando o operador de rádio. No final das contas, todo o filme do Godzilla é uma grande crítica às armas nucleares e o que elas podem fazer à humanidade. O Godzilla, ou Gojira, seu nome original no Japão, é conhecido por sua aparência semelhante à de um dinossauro, coberto com placas peculiares nas costas, capaz de disparar uma espécie de raio atômico pela boca, e também por ser quase indestrutível. Godzilla
é a personificação do medo das armas nucleares. Criado por uma explosão nuclear, seu imenso tamanho, força, terror e destruição evocam a fúria das bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki. No decorrer da série, o grande monstro se desenvolveu como um personagem com características ora de um vilão, ora de um herói, frequentemente salvando Tóquio, e posteriormente outras cidades, de invasões de outros monstros e alienígenas, embora, no processo, ele destrua grande parte dessas cidades. Sua estreia ocorreu em 1954, um período difícil do pós-guerra, em que o Japão enfrentava falta de recursos financeiros. O produtor Tomoyuki Tanaka queria fazer um filme de monstros, conhecidos como Kaiju Eiga. Tanaka procurou a Toho Studios e, em parceria com o técnico de efeitos especiais, Eiji Tsuburaya, o diretor Inoshiro Honda, e os roteiristas, Takio Murata e Shigeru Koyama, criou o Gojira, cujo nome era uma mistura de gorila com Kujira, que é uma baleia, em japonês. O lendário Godzilla foi com certeza um dos primeiros personagens japoneses a ganhar fama no mundo ocidental. Em 1956, seu nome passou a ser Godzilla, o Rei dos Monstros, quando foi lançada uma versão americana nos Estados Unidos. A partir daí, virou a estrela de mais de 30 filmes, tornando-se um dos monstros mais famosos do planeta, e inspirando outros personagens do gênero, como Mothra, Gamera, Rodan, King Ghidorah e Anguilas. Todos os filmes do Godzilla, até o ano de 2004, com exceção da versão americana de 1998, feita em CGI, foram gravados usando a tradicional técnica Suitimation, que são atores usando roupas de monstros. As roupas são feitas de látex retardante de incêndio, o que evita queimaduras em seus usuários. Os dentes são feitos de madeira e resina. O ator pode ver através de buraquinhos no pescoço da roupa. Na ficção, esses buraquinhos foram explicados como brânquias, pelas quais Godzilla respira embaixo d'água. Cabos e baterias são instalados nas roupas para a movimentação do rosto, e fios de nylon são usados por manipuladores assistentes para mover sua cauda. Outras técnicas também já foram utilizadas para representar os monstros, até chegarmos na técnica de CGI, com captura de movimento, a mais comum nos filmes recentes. O Godzilla original do filme de 1954 tinha 50 metros de altura, o suficiente para aterrorizar qualquer cidade do mundo. Mas conforme o tempo foi passando, ele foi ficando cada vez maior e mais perigoso. No filme de 2014, o monstro japonês já tinha cerca de 108 metros de altura, e só a sua cauda media 167 metros de comprimento, o que por si só já deixa um rastro de destruição por onde quer que passe. E em sua boca, o monstro tem 60 dentes, enormes e afiados. Não bastava apenas ser enorme, Godzilla também tem muitos poderes, fazendo jus à sua alcunha de Rei dos Monstros. Além dos sentidos aprimorados, ele tem uma resistência impressionante a altos graus de calor. Ele respira debaixo d'água, é extremamente inteligente, e pode pressentir o perigo antes que ele se aproxime. Algo parecido com o sentido aranha. Mas seu maior poder mesmo, como já falamos, são os raios que ele é capaz de disparar de sua boca, feitos da mais pura e letal energia nuclear. Godzilla chegou aos Estados Unidos pela primeira vez em 1956, no filme Godzilla, o Rei dos Monstros, uma americanização do original, Gojira. Em solo americano, foram lançados 4 filmes da fera. Entretanto, este último filme está com estreia prevista para 25 de março de 2021. Lançado em 1998, o filme Godzilla é um remake do filme de 1954, que foi considerado por muitos um fracasso. O filme de 2014, intitulado também de Godzilla,
pertence a uma outra série estadunidense, chamada de Monsterverse, que nada mais é que um universo ficcional compartilhado, que é centrado em uma série de filmes, protagonizados pelos monstros Godzilla e King Kong, distribuídos pela Warner Bros. E produzidos pela Legendary, em parceria com a Toho. E nesse universo, já saíram o Godzilla de 2014, Kong, a Ilha da Caveira de 2017. Também foi lançado em 2019, Godzilla 2, O Rei dos Monstros, que é o terceiro filme do Monsterverse, e o 35º filme do Godzilla. E por último, está prestes a sair nos cinemas, o filme Godzilla vs Kong, que, como já foi dito, está com data prevista para 25 de março deste ano. O filme é uma continuação de Godzilla 2, Rei dos Monstros, e Kong, Ilha da Caveira, e será o quarto filme do Monsterverse. E não é a primeira vez que o Colosso do Oriente enfrenta a Fera do Ocidente no cinema. Em 1962, no terceiro filme do Godzilla, os Titãs se enfrentaram. A história do filme mostra a captura de King Kong por uma gananciosa empresa farmacêutica. Eles conseguem capturar Kong nas Ilhas Faroé e trazê-lo para o Japão, onde ele se liberta e destrói tudo por onde passa, enquanto que Godzilla encontrava-se aprisionado em um iceberg pelos últimos 7 anos, até um submarino colidir com a estrutura glacial. Então, Godzilla consegue escapar do isolamento e inicia sua jornada em direção ao Japão. Inevitavelmente, os dois titãs se encontram e começam a derradeira batalha. Godzilla estava em clara vantagem sobre King Kong até absorver a eletricidade de uma nuvem próxima carregada de relâmpagos. Aí, Kong ganha uma força tremenda que permite a ele enfrentar de forma mais justa o seu oponente. Após uma luta incessante, os dois caem no Oceano Pacífico, onde continuam lutando debaixo d'água. No final, só King Kong volta à superfície e retorna à sua terra natal. O que aconteceu a Godzilla não fica claro, não restam sinais do monstro, e é deixado em aberto se o titã nipônico realmente morreu. Para tornar a batalha mais justa no filme, o tamanho de King Kong foi aumentado para o maior da sua história, cerca de 45 metros, porque o Godzilla daquela época media 48 metros. Agora, só nos resta aguardar a nova versão de Godzilla vs King Kong nos cinemas, para ver quem se sai melhor nesse duelo de titãs.